Muito bom dia, senhoras e senhores. É com grande satisfação que estamos nesse evento realizado pela Abrasca e pelo IBRE, que é o maior evento online da América Latina com mais de 1.200 inscritos. A plataforma de transmissão customizada é um oferecimento dos nossos patrocinadores Blendon e The Media Group. Informamos a todos que a 22ª edição do Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais do ano de 2021 já está marcada e ocorrerá no WTC Hotel em São Paulo, nos dias 28 e 29 de junho. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, B3, Blendon, BNY Mellon, Sescom Barrier Advogados, Datev, Itaú Unibanco, MZ Group, S&P Global, The Media Group e Valor Econômico. Nesta plataforma, os senhores conseguem acessar a área de Trade Show, onde clicando no logo dos patrocinadores, os senhores podem acessar materiais para download, vídeos e diversos produtos e serviços. Não deixem de acessar esta área. Agradecemos também os nossos parceiros de mídia, Portal do Acionista, Revista Capital Aberto, Revista Plurale e Revista RI. Finalizando, gostaríamos de agradecer também o apoio institucional dos seguintes entidades: a ABRAP, a BVCAP, Ambima, Ancor, Anefac, Codim, IBEF São Paulo, IBGC, Ibracon e Ibrademp. As perguntas e comentários podem ser feitos na área do chat desta plataforma e os senhores não precisam aguardar o término do horário da palestra e dos painéis para fazer as suas perguntas. Podem mandá-la à medida que os painéis e palestras estiverem em andamento. Iniciaremos o evento com a palestra magna, Atuação da CVM no Fomento aos Emissores no Mercado de Capitais. Com a palavra o moderador Eduardo Lucano da Ponte, presidente executivo da Abrasca, e o nosso palestrante Marcelo Barbosa, presidente da CVM. Bom dia, senhores, e bom evento a todos. Bom dia, Marcelo, com os nossos cumprimentos e agradecimentos. Bom dia, Marcelo, com os nossos cumprimentos e agradecimentos por sua presença neste Web Summit, né, de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, promovido pela Abrasca e pelo IBRE. Bom dia ao Ricardo Garcia, que conduz o painel, e a todos os participantes, que somam aproximadamente 1.000 inscritos, né, nessa palestra magna de abertura, o que evidencia o sucesso da iniciativa. O fomento aos emissores é o tema sobre o qual ouviremos o presidente da CVM. Temos cerca de 400 companhias listadas em bolsas de valores no Brasil. Alguns países com economias de menor porte têm um maior número de empresas que se utilizam do mercado de capitais para obter recursos. O fomento aos emissores é um desafio histórico em nosso país. Cabe observar que a tecnologia da informação tem trazido disrupção criativa e revolucionado inúmeros setores e atividades econômicas. Contudo, no que toca à presença das companhias listadas no mercado de capitais, pouco tem mudado, não só no Brasil. Os processos continuam essencialmente os mesmos. Os custos não caem muito, até aumentam em certos casos, e a prestação de informações, que é eletrônica, tem se aproveitado pouco das oportunidades de aumento de produtividade existentes. Como entidade representativa das companhias, somos testemunhas de um anseio por simplificação e redução de custos, já que, em sentido contrário, houve nos últimos 10 anos um grande aumento da transparência através de novas demandas da prestação obrigatória de informações. Como exemplifica as instruções 480, né, de 2009, sobre registro de emissores de formulário de referências, 481, sobre voto à distância, e a 586, sobre informe de governança. Nos principais mercados globais, também tem ocorrido redução do número de companhias listadas em bolsa de valores. Ou seja, fomento aos emissores é uma questão complexa nesse momento. Com a palavra, o presidente da CVM, Marcelo Barbosa. Muito obrigado, Lucano. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem? Eu ouço. Perfeito. Só para a gente já saber logo. Muito obrigado, fico grato ao convite feito para participar mais uma vez na abertura desse evento, que é uma oportunidade tão interessante de a gente juntar um público interessado num tema fundamental para o mercado de capitais, que é o desenvolvimento e o estabelecimento de um ambiente favorável
para a consolidação e proliferação dos emissores de títulos e valores imobiliários, em especial aqui as companhias. E eu vou iniciar essa fala, na verdade, ecoando parte do que você falou, Lucano, sobre as dificuldades que há nos diversos mercados mundo afora para manter um número crescente de companhias listadas. A gente sabe das dificuldades que existem em termos de equilíbrio entre um ambiente de grande transparência, de prestação de informações, de garantia de um aparato de tutela adequado, com um custo que não seja, no final, um desincentivo para os emissores. Esse é um desafio mundial, como você bem falou, não é mesmo um problema, uma questão a ser enfrentada só no Brasil. Não são muitos os mercados onde o saldo entre fechamentos e aberturas de capital seja positivo, pelo menos dos mercados mais desenvolvidos. E nós aqui temos colocado esse tema do equilíbrio dos custos de observância na nossa prioridade desde os primeiros meses, e todos aqui são testemunhas disso. É interessante também notar que desde que nós iniciamos o nosso projeto de redução de custos de observância, anunciado lá em 2017, nós temos visto iniciativas legislativas nesse sentido, de iniciativa, por exemplo, do governo federal, com a Lei de Liberdade Econômica e com exigências também de criação, né, do mecanismo de análise de impacto regulatório, que nós na CVM já havíamos implementado, e também já havíamos feito um convite ao mercado para a colaboração com o nosso projeto. As respostas a gente tem procurado oferecer na prática, no dia a dia, e algumas delas já têm aparecido com inovações pontuais ainda, mas são inovações, sem dúvida nenhuma, no regime, na disciplina de ofertas públicas. Eu vou falar um pouco mais sobre outros avanços que já ocorreram e que vão ocorrer nessa área, mas antes eu gostaria de tocar um pouquinho na resposta dada ao cenário que na resposta regulatória, né, que nos cabia, né, ao cenário desafiador que nós temos experimentado nessa pandemia. Nossas primeiras preocupações diante desse cenário foram, obviamente, com o bem-estar dos nossos colaboradores, né, com todos aqueles que trabalham na CVM, e nós já desde o meio do mês de março migramos para um regime de trabalho totalmente remoto e vimos fazendo um monitoramento periódico e constante da situação de saúde de todos os colaboradores. Essa é uma preocupação de evidente importância, não só para nós, como para qualquer organização, ter certeza de que todos aqueles que lá trabalham estão sendo atendidos nas suas necessidades de bem-estar, naquilo que nos cabe. E, além disso, com relação mais especificamente ao nosso mercado, nós procuramos obedecer alguns princípios importantes. Um deles, a continuidade do funcionamento da operação do mercado, para que com isso não se agregasse um elemento ainda mais dramático de incerteza, de volatilidade, né, a todos aqueles que nós já vimos. Em segundo lugar, nós procuramos demonstrar a flexibilidade necessária para não expor os agentes de mercado, os nossos regulados,
a uma situação ainda mais crítica do que aquela inevitável em função da crise, então, e que também não fosse trazer perdas para o mercado de outro lado, em termos de transparência, especialmente. Então, de imediato, nós nos dedicamos a identificar os prazos regulatórios para atendimento a exigências nossas, seja com relação a processos sancionadores, ao pagamento de taxas de fiscalização ou multas combinatórias, todos os prazos regulamentares que nós tínhamos, e assim fizemos um esforço bastante considerável de identificação desses prazos e de concessão de suspensões ou de prorrogações de praticamente todos eles. Editamos também algumas orientações ao mercado, relembrando obrigações de natureza regulatória que já existiam, como, por exemplo, naquilo que toca à comunicação pelos emissores ao mercado de riscos advindos desse cenário de pandemia, de acordo com a situação de cada um dos emissores, né? Porque a gente sabe que a crise ela tem um impacto geral e transversal no mercado, mas é evidente que para cada segmento específico de atividade econômica ela pode trazer consequências específicas, e os emissores devem fazer um esforço para que, na medida do possível, isso seja informado ao mercado, para que os investidores possam saber também como se comportar. Vou falar um pouquinho adiante do advento das assembleias digitais, já falo um pouco mais sobre isso, mas nós migramos rapidamente também para um regime de trabalho digital, como eu já disse, implicando não somente aquelas ao nosso trabalho interno, mas também as interações que nós temos com o público, seja no atendimento de demandas, de reclamações, e nesse ponto não houve, nós não verificamos perdas ou interrupções, porque os nossos processos já eram essencialmente digitais, mas também na realização de reuniões, audiências, sessões de julgamento por videoconferência, como todos sabem, já estão ocorrendo há alguns meses, também sem prejuízo, de maneira que nós não verificamos perdas sensíveis nesse ponto de vista do atendimento. Mas é evidente, estamos sempre aprendendo, né, com aquilo que a gente se depara, né? Em termos de orientação ao mercado, eu mencionei a vocês, acho importante destacar, quer dizer, além de reportar nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas relacionados aos impactos da Covid-19, existe também uma necessidade de avaliação, né, como já era a regra e foi apenas relembrado, né, de avaliação de necessidade caso a caso, necessidade de divulgação de fato relevante ou de inclusão no formulário de referência de projeções ou de estimativas relacionadas aos riscos da Covid-19. Nós vimos no início do ano um movimento de pressão bastante significativa por novas ofertas públicas, né? E um dos motivos que, na época do início da crise, todos lamentávamos era, enfim, esse movimento, essa situação de incerteza, de volatilidade, de uma crise surgindo, com uma fila considerável de pedidos de registro de oferta surgindo. Uma boa parte, naturalmente, ia ser interrompida ou cancelada, mas nós procuramos, de novo, né, oferecer a flexibilidade possível, e com isso passamos a atender automaticamente solicitações de modificação de oferta, prorrogamos os prazos de distribuição para mais 90 dias e de interrupção de análise de ofertas também. É natural que vários candidatos a ofertantes revissem seus planos, como de fato aconteceu, ainda que nós tivéssemos oferecido a flexibilidade possível. Agora, nós notamos uma volta
desse movimento, né? Uma pressão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, já falei um pouco sobre a importância de continuidade de operação do mercado. Nesse ponto, as estruturas se provaram sólidas, se provaram capazes de manter o mercado funcionando sem problemas operacionais durante um período de extrema volatilidade, apesar de nós termos visto o circuit breaker ser acionado 6 vezes. E também mostramos a importância de o regulador ser flexível. Esses princípios não foram surpresa, eram já conhecidos. Nós procuramos também discutir isso bastante no conselho da IOSCO e vimos que, mundo afora, pelo menos nos principais mercados, esse foi um princípio praticado que permitiu que os mercados continuassem funcionando. Procuramos também trabalhar na concessão de medidas de auxílio a emissores que estivessem enfrentando momentos de falta de liquidez, embora esse não seja nosso principal papel, mas algumas medidas nos cabiam e nós procuramos tomá-las. Por exemplo, com relação ao regime da Instrução 476, nós suspendemos por 4 meses aquela obrigação de se manter um intervalo também de 4 meses entre 2 ofertas distribuídas com esforços restritos. E suspendemos por 90 dias aquela restrição para que os valores imobiliários sejam negociados em mercados regulamentados entre investidores profissionais. Também suspendemos por 4 meses a exigência de arquivamento no registro do comércio do ato societário que autoriza a emissão de notas promissórias, para que não se criasse mais um empecilho, que num cenário excepcional não seria razoável. Também passamos e aí não necessariamente relacionado às ofertas, mas estendemos prazos para apresentação de TR do segundo semestre, passamos a aceitar a coleta de depoimentos por videoconferência, enfim, uma série de medidas, né? Isso nos leva a falar aqui um pouco sobre uma das principais medidas, e essa foi um esforço não só regulatório, mas também de alteração do regime legal, que foram as assembleias digitais, né? Eu ouvi de algumas pessoas durante essa crise que, num cenário desses, né, crítico, você não pode deixar passar algumas oportunidades que o momento de crise te permite, que num cenário normal talvez fossem mais difíceis de ser aproveitadas. Então, existia sempre alguma resistência cultural, de prioridades, enfim, de diversas naturezas a se migrar tão diretamente para um regime que permitisse as assembleias presenciais, parcialmente digitais e plenamente digitais. E essa foi uma oportunidade que nós, não só de motu próprio, mas também por provocação de diversas entidades de mercado, justas provocações, né, por sinal, nós interagimos com o governo federal e preocupados, né, que estávamos todos, nós e os agentes de mercado, com a aproximação do prazo de publicação das demonstrações financeiras e 30 dias depois o prazo máximo para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias. E com isso, conseguimos uma alteração no regime legal por meio da medida provisória 931, posteriormente já convertida em lei, que passou a permitir assembleias gerais por meio digital e outras alterações pontuais também importantes. Nós já permitíamos, né, via a Instrução 561, o envio de boletim de voto à distância, participação à distância durante uma assembleia presencial, que tinha era uma assembleia presencial, mas com algum componente digital já, talvez um primeiro ensaio, né? E o próprio voto eletrônico, que já estava tratado lá na Instrução 481, mas isso ainda não era suficiente para o que se revelou, não só necessário, mas agora já conveniente. Esse é um legado que a gente acredita que veio
sem dúvida, para ficar. Então, princípios que nós resolvemos adotar, né, com as mudanças, né, com a oportunidade que veio aí para a instituição 622. Primeiro, todas as companhias podem realizar, caso queiram, e essa é uma opção da companhia, uma assembleia parcialmente ou plenamente digital. Segundo, a rigidez da exigência de realização na própria sede da companhia, ela foi flexibilizada, né? Se for admitida, por exemplo, a participação à distância, já existe a possibilidade de esclarecer, da companhia esclarecer como os acionistas podem participar, como votar, e a gente optou por não entrar em pormenores, por não ter uma abordagem muito prescritiva com relação às escolhas tecnológicas que vão ser feitas, porque, na realidade, o que nos cabia, e isso foi consenso, era optar por uma abordagem neutra nesse ponto de vista. Ao invés de determinar em nome de cada emissor que escolhas tecnológicas deveriam fazer, nós optamos por dizer o que aquelas escolhas devem atender, quaisquer que fossem as escolhas, porque essa aí é uma área onde o mercado deve poder fazer as suas escolhas, desde que atendam a necessidades mínimas que nós, reguladores, entendemos cabíveis. Então foi feito um esforço na edição da 622, eu acho que vale sempre lembrar, foi uma audiência pública excepcionalmente curta, em função, obviamente, da premência da mudança do regime para acomodar a situação que nós vivíamos, mas que teve, apesar do seu prazo excepcionalmente curto, mas que teve uma participação massiva do mercado, que se mobilizou e que apresentou diversas sugestões realmente muito procedentes que foram, evidentemente, incorporadas na redação final da 622. Então foi um esforço bastante relevante nosso, do mercado também, que acho que resultou numa medida que não só permitiu aos emissores lidar com a situação, como também criou um legado para as assembleias que vão se realizar doravante. Não temos conhecimento de maiores problemas com as assembleias que foram realizadas também, o que é muito bom, e nós entendemos que acho que a recepção foi bastante favorável, né, de parte do mercado. Eu dizia aqui que nós não íamos tomar o lugar das companhias e fazer as escolhas tecnológicas por elas e que deveríamos, sim, apenas dizer aqui essas tecnologias, aqui essas escolhas deveriam atender. Então, basicamente, permitir que os acionistas se manifestem, acessem documentos que sejam apresentados durante a Assembleia, façam de forma segura um registro de presença e dos seus votos e que seja permitida também a gravação da Assembleia. E que essa presença que é registrada digitalmente, ela seja considerada para os fins da lei como, de fato, a presença que constaria do livro. E os administradores também foi permitido aos administradores também participar à distância das assembleias, desde que elas sejam parcialmente ou plenamente digitais. Além disso, os pedidos de relação de endereço de acionistas feitos por outros acionistas também não precisam mais ter o reconhecimento de firma para serem aceitos. Assim foi que de 545 assembleias realizadas após a edição da Instituição 622, 79 delas foram exclusivamente digitais e 26 parcialmente. E, como eu disse, nós não tivemos notícia de problemas maiores com essas assembleias, ou ao menos não em função dessa migração, né, do modo de realização. Mudamos também o regime pela Instituição 625 das assembleias de debenturistas, também passando a permitir o uso parcial ou total do meio digital, né? E optamos por não fazer tudo na mesma instituição, justamente para deixar dois regimes separados, por mais semelhanças que tenham, mas não são idênticos os dois regimes.
E na nossa avaliação foi uma decisão acertada também, e também não tivemos notícia de maiores problemas. Queria falar um pouquinho agora sobre o que vem, né, por aí, na nossa agenda regulatória, que ela é de conhecimento público. Nós temos procurado também já, desde o início, compartilhar essa agenda com o mercado ao final do exercício. Quanto tempo eu tenho, Lucano, só para eu não me exceder aqui? Mais uns 15 minutos. Perfeito, obrigado. Então, em nossa agenda regulatória, ainda de 2020, aliás, é importante dizer, né, que a agenda que nós anunciamos no final de 2019, ela evidentemente teve que ser, de certa forma, ajustada, né, para que todo o esforço que foi feito, principalmente a partir do mês de março, ele fosse possível, porque não seria realmente possível a gente manter todos os nossos prazos, todas as nossas metas regulatórias, diante de todo o esforço concentrado que foi feito para tratar adequadamente das consequências da Covid-19. Mas, nesse ano, nós conseguimos também editar, logo no início da pandemia, 17 de março, a Instrução 620, que acho que foi um avanço importante no mercado de dívida corporativa, que todos sabem é uma prioridade nossa, né, que permitiu a aquisição de debêntures de própria emissão pelas companhias, né, porque faltava um procedimento claro para que os emissores pudessem adquirir títulos a valores superiores ao nominal atualizado, né. Então, nós basicamente tratamos de adequar o regime informacional e garantir um tratamento equitativo aos debenturistas, né? Também sem criar um engessamento para as companhias emissoras. Estamos em vias de, ainda neste ano, né, estamos em vias de lançar audiência pública, e eu sei que esse é um tema caro para o público aqui deste evento, mas estamos em vias de lançar audiência pública ainda esse ano, relacionada à revisão do regime informacional das companhias abertas, né, que vai implicar algumas, né, mudanças importantes no regime da Instrução 480, principalmente destinadas essas mudanças a reduzir o custo de observância, eliminar algumas exigências do formulário de referência, evitar sobreposição de regras. E aqui eu faço questão de voltar ao que eu disse no início. Muitas das novidades que serão apresentadas, né, por meio da audiência pública vieram de discussões que nós tivemos no início do projeto de redução de custos, que foram diversas sugestões que nós recebemos do mercado sobre supostas redundâncias, custos, pontos ali que implicavam em custo de observância sem uma necessidade evidente. Então, tudo isso vai ser refletido, diversas dessas sugestões vão ser refletidas na nova audiência pública que nós lançaremos. Um exemplo aqui importante de ser citado é o anexo 33, que trata de comunicação sobre transações entre partes relacionadas. Esse é um exemplo. Outro são informações sobre sustentabilidade, que é um tema da maior relevância, né, também no formulário de referência. Então, essa vai ser uma audiência que nós esperamos contar com a participação muito importante do mercado, porque é uma reflexão sobre o regime informacional das companhias. Um regulador de mercado de capitais, eu digo isso com alguma frequência, se ele não for nada mais, ele é necessariamente um regulador de informação. Então, esse regime informacional, para nós, ele está no centro das nossas preocupações e seguramente no centro das preocupações dos emissores também.
Então, nós esperamos uma audiência realmente bastante importante e com o potencial de agregar bastante ao nosso regime. Também é de conhecimento de todos que a revisão do arcabouço das ofertas públicas está na nossa agenda, e também, né, existe a previsão de até o final do ano nós lançarmos a audiência pública, que vai trazer um regime otimizado, e com otimizado eu quero dizer simplificado e mais ágil para os procedimentos de registro de ofertas públicas, e uma unificação dos regimes, não dos regimes, mas uma unificação em uma regra das disciplinas dos regimes que hoje constam da Instrução 400 e da Instrução 476. Alguns dos aprimoramentos já estão em vigor, ainda que em caráter experimental, desde o início do ano passado. A apresentação do pedido de registro em base confidencial, a eliminação das janelas, a dispensa da necessidade de aguardar por uma revisão do material publicitário. Diversas dessas novidades já foram trazidas e nós temos monitorado o impacto no mercado. E, por fim, acho que vale a pena, então, apenas olhar que nesse cenário de crise, de incerteza, de volatilidade, ainda assim, nós temos uma quantidade de ofertas públicas iniciais em 2020 que representa o dobro já do ano passado. Hoje, pelo menos são dados do dia 18, né? Hoje nós temos 28 ofertas primárias em análise na CVM. Esse é um número expressivo, e já tivemos, desde o dia 13 de março, ou seja, já nesse cenário de pandemia, 5 ofertas iniciais, 5 IPOs realizados. Então, acho que o mercado se provou bastante sólido, né, para superar esse cenário de incerteza, esse cenário de volatilidade, todas as dúvidas que surgem. Nós temos que aproveitar a possibilidade que nos foi dada de aceitar o emprego mais intensivo da tecnologia, e com isso diversos dos nossos procedimentos passaram a contar ainda mais com soluções tecnológicas, né, na regulação. Também temos que lidar, e esse é um desafio nosso, é um desafio dos emissores, enfim, com o crescimento muito importante da base de acionistas, de investidores individuais, né, no mercado de capitais. Eu nunca esqueço quando eu tomei posse na CVM, quer dizer, hoje é dia 24, amanhã eu completo 3 anos, né, de presidência da CVM. O número de investidores individuais no mercado era de 600 mil, esse era um número estável havia muitos anos. Hoje nós estamos nos aproximando dos 3 milhões, são 2.800 e alguma coisa. Isso importa em uma necessidade de reflexão de nossa parte sobre a adequação, não só a adequação do atual regime para essa massa de investidores individuais, mas também do que nós podemos fazer para permitir que esse crescimento seja continuado, né? Que nós tenhamos cada vez mais investidores individuais alocando suas poupanças para o mercado de capitais. Isso é bom para a economia do país como um todo. É uma questão de política pública bastante importante, mas para os emissores também, sem dúvida nenhuma. Como deve ser a comunicação com esse público, a relação de maneira até mais ampla com esse público de investidores. Nós acreditamos que as soluções regulatórias, as soluções de supervisão também, elas são conhecidas e muitas delas podem ser aperfeiçoadas, e com a melhora do cenário econômico, o mercado vai ser um instrumento que não só vai permitir um crescimento continuado, né, dos índices, né, de melhora da economia, como também vai se beneficiar disso. E nesse caminho que nós temos a percorrer, sem dúvida nenhuma, as companhias são um elemento essencial, e ver o número de companhias aumentar, né, o número de companhias participantes do mercado aumentar, sem dúvida, vai ser um sintoma de desenvolvimento do mercado de capitais. Bom, com isso,
Eu novamente agradeço bastante o convite para participar desse evento. Sem dúvida era uma preferência de todos nós, minha, eu tenho certeza que sua também, Lucano, que estivéssemos juntos, né, para poder conversar, né, e todos, né, nos reencontrarmos, né. Mas, enfim, a gente tem que usar os instrumentos que estão à disposição. Então, agradeço mais uma vez e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Nós é que agradecemos, realmente enriquece extraordinariamente o nosso evento, contar com essa palestra magna de abertura pelo presidente da CVM. E nós temos algumas perguntas, então eu vou devolver a palavra para o Ricardo, para que ele encaminhe as perguntas que vieram para o chat dos participantes. Por favor, Ricardo, vamos às perguntas? Obrigado, Lucano. Obrigado, Marcelo. Temos sim já aqui algumas perguntas que chegaram, algumas delas principalmente no âmbito da própria exposição do Marcelo, que diz respeito sobre a unificação dos regimes de ofertas 400 e 476. Se nessas duas, no que foi comentado por você, se nesse sentido haverá a unificação dessas duas instruções em uma única instrução, e ainda no que tange essas janelas de emissão que estão sendo otimizadas através dessa nova regra, se um dos objetivos também diz respeito ao período de silêncio, se você pode adiantar alguma coisa para a gente nesse sentido. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, nós sim vamos editar uma resolução, né, porque por conta de um decreto recente do governo federal, nós estamos nos adaptando agora a uma nova padronização dos atos normativos, né, que se aplica a nós, né, e também às agências, e as instruções agora estão sendo substituídas por resoluções. Então, nós já estamos, se eu não me engano, na resolução 4, essa será um número ainda baixo, mas sim, as instruções 476 e 400 vão dar lugar a uma resolução, onde estará a matriz do regime das ofertas públicas, que tratará primeiro daquilo que é geral para os dois tipos de oferta, com as particularidades, especialmente as particularidades das ofertas com dispensa de registro, né, aquelas realizadas com esforços restritos. A questão, quanto à questão do período de silêncio, esse é um tema que será colocado nas nossas discussões. A gente recebe sempre, essa é uma pergunta recorrente, e nós temos alguns aprendizados do exterior que devem ser refletidos, aqui também algumas ponderações que têm sido colocadas. Esse certamente será um tema em que haverá também a provocação do mercado. Nós não temos definição nenhuma ainda sobre esse ponto, mas tem havido discussões pontuais da nossa área de desenvolvimento de mercado, da SDM, com diversos agentes de mercado para colher, né, sugestões nesse ponto. Mas sim, esse é um tema que será debatido. Perfeito, agradeço. Temos aqui uma outra questão que diz respeito ao ambiente de concorrencial nos serviços de escrituração. Diz o seguinte, que a instrução 543 da CVM e a 6404 exigem conta no Bacen para liquidação de proventos na central depositária. E isso dificulta a competitividade na prestação dos serviços de escrituração. O próprio emissor tem condição de escriturar as ações de sua emissão, desde que respeitados os requisitos na aderência dessas regras para fazer a própria escrituração? Tem alguma questão relativa à instrução 543 para possibilitar a própria escrituração pelo emissor? Bom, esse é um tema que, como a própria pergunta coloca, ele tem impacto nas nossas regras, né, na 543, e também na lei. E então a nossa capacidade de interferência é limitada, né? Nós podemos talvez influenciar, de certa forma, a discussão do regime legal, mas não sem nenhum
poder de determinar mudanças. Não é um tema que está em discussão no curto prazo, mas que pode ser discutido. Quer dizer, a gente pode vir a avaliar, mas não é, eu preciso ser transparente aqui, não é um tema que está na nossa agenda de curto prazo. Mas nós estamos sempre abertos e acho importante ressaltar também que parte do nosso trabalho de priorização ele surge a partir de provocações que são feitas de forma fundamentada, quando os agentes de mercado preparam um arrazoado e nos procuram especialmente a área técnica para um início de discussão sobre a conveniência e a oportunidade de se fazer uma reflexão sobre a alteração do regime. Acho que é isso. Perfeito, agradeço. E temos aqui mais uma pergunta que diz respeito ao custo de observância sobre a aquisição de debêntures de própria emissão, que, ainda que seja para cancelamento, exige a contratação de um custodiante. Por que isto não poderia ser feito através do próprio escriturador no ambiente da central depositária? Olha, nós fizemos, como eu falei, né, nós fizemos um primeiro esforço, e estamos no início, né, do ano, e nós estamos avaliando os resultados, né? Podemos refletir, quer dizer, eu não tenho uma resposta pontual e exata aqui para isso, mas nós estamos avaliando os impactos da mudança que foi feita recentemente e, enfim, de novo, com uma boa fundamentação, nós podemos refletir sobre esse assunto também. Não existe nenhum tabu com relação a isso. Temos aqui mais uma questão que diz respeito ao sistema informacional da CVM. Hoje os emissores eles têm que se utilizar do sistema Empresas.net, que sabemos já é um sistema bastante contemplado, de uso de muitos anos. Existe alguma previsibilidade para uma modernização desse sistema, uma outra forma de encaminhamento dos documentos por parte dos emissores? Sim, essas sugestões que nós temos recebido estão sob avaliação da área técnica e é uma discussão concreta que nós temos agora. Como eu disse, tivemos uns meses aí no início do ano em que o nosso foco foi atender a mudança de cenário, né, com a crise da Covid-19, mas essa é uma discussão viva hoje. Então a resposta é sim, a gente tem ciência de que o sistema tem que ser sempre aperfeiçoado e a discussão existe hoje. Para quem tiver interesse e tiver sugestões concretas, eu recomendo que procure de novo a área técnica para que entre para que colabore com esse debate, mas a discussão existe hoje. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Não temos mais perguntas no momento. Eu gostaria de encaminhar a palavra para o Eduardo Lucano, presidente executivo da Abrasca, para que ele possa fazer suas considerações finais e, posteriormente, ao próprio Marcelo. Muito obrigado, Ricardo. Gostaria apenas de encerrar agradecendo mais uma vez o presidente da CVM, pontuando de que essa interação e essas informações, esse conhecimento da atuação da autoridade reguladora é fundamental para essa sintonia que nos permita colaborar para o desenvolvimento do mercado, né? É importante ter noção da agenda da CVM, das ideias que estão sendo desenvolvidas, para que também as companhias e os agentes de mercado, por parte dos emissores, possam preparar as suas contribuições e encaminhar para a CVM. Então, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo, presidente, e podemos, então, encerrar essa nossa aula magna, essa palestra magna, esse primeiro painel. Não sei se o presidente da CVM teria alguma palavra mais a acrescentar, mas, em princípio, então, agradecemos muito.
Obrigado, Lucano. Agradeço novamente ao convite. Esse é uma oportunidade muito boa, né, de participar aqui, poder falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo feito e ressaltar a importância fundamental para nós de uma relação próxima com os agentes de mercado que se organizam para fazer, para trazer observações, para trazer sugestões fundamentadas. Isso enriquece muito o nosso trabalho e é algo sem o que nós teríamos uma dificuldade muito maior de estruturar as nossas prioridades. Então, agradeço novamente, fico sempre à disposição para conversar com vocês. Obrigado. Muito obrigado a todos.